E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 8/12, 18h32. Vamos aí para mais uma análise direto ao ponto, sem enrolação, galera. Desde já, peço para quem gosta desse tipo de conteúdo, deixe aquele likezinho, qualquer comentário, sugestão, crítica, elogio. Deixe nos comentários aí abaixo que isso ajuda muita gente. Beleza? Quem não foi inscrito, quem está chegando agora, por favor, só se inscrever aí para curtir essas análises aqui de forma 100% grátis, galera. Vamos lá. Primeiro, galera, desculpa aí, tem 2 dias aí direito que eu não consigo gravar, eu tava com alguns problemas aqui, todo. A minha namorada fez uma cirurgia agora também recente, então eu não pude ficar muito tempo ligado aqui no mercado. Hoje eu não operei, fui pro trampo, saí meio-dia de lá e tudo, acabei não operando hoje. Estou olhando o mercado nesse exato momento aqui com vocês, fiz algumas marcações logo para estudar e vamos aí para a análise de hoje, né? Para quem vai operar aí na sexta-feira. Como eu não vou operar, então vamos lá, galera. Então o mercado hoje foi um mercado de queda, galera. Queda. Eu tinha só marcado, né? Eu tinha marcado esse ponto, a gente não tinha nada dessa queda aqui para baixo. Eu tinha marcado esse ponto aqui como um ponto interessante, né? Um ponto interessante, que era o do pregão do dia 7, né? Esse aqui é o pregão do dia 8. Então eu marquei esse ponto aqui no M10, não fiz estudo ontem, mas eu tinha marcado o M10 aqui, peguei os 2 últimos pregões e fiz a nossa marcação, que a gente sempre faz. Isso aqui não é novidade para ninguém. Para quem está me acompanhando há um tempo já sabe que as tendências de queda e as tendências de alta geralmente ela acontece nessas regiões aqui, né? Essas regiões que a gente chama de POC, beleza? E o que eu tenho de interessante aqui para passar para vocês nesse exemplo aqui, né? Então o que eu fiz? Eu fiz ancoragem aqui de 2 pregões, dia 6, dia 7, tá? O dia 8 não fiz ancoragem, tá? O dia 8 é no M5. Então, o que eu tenho de informação aqui? Eu tenho uma concentração de volume passando nessa região. E eu sempre falo para vocês que toda tendência de queda ou de alta sempre acontece nessas regiões. Essas regiões que são regiões interessantes. Então, eu tinha um pregão desse jeito aqui, ó. Fechamento aqui, ainda não tinha essa linha, e a gente abriu aqui 9 horas. Beleza? Galera, o que acontece? O mercado, né? Deixa eu pegar aqui a borrachinha agora. O mercado, ele vem aqui e deixa esse candle aqui no M10. Aqui, o que eu tenho de informação? Eu tenho aqui uma força compradora, uma força vendedora. Eu tenho uma força vendedora empurrando o mercado para baixo. Em hipótese alguma, quando o mercado ele fica abaixo de uma concentração dessa, em hipótese alguma, abaixo desse nível aqui, a gente pode pensar em compra. A gente não pode pensar em compra nessas regiões. Por quê? Porque o preço está abaixo da concentração de volume. E a gente tem o quê? 2 dias de concentração de volume. Essa ferramenta me somou a concentração dos 2 últimos pregões e colocou aqui para mim onde houve mais negociações, onde houve mais troca de lotes. Então essas regiões são regiões importantes. Então eu não posso operar nunca contra esses paredões. Às vezes, por mais que a gente coloque uma venda aqui, às vezes o mercado vem e rompe. Beleza, a gente pega o stop e é aceitável. Stop justamente é para isso, para proteger o capital, é o nosso capital. E muitas das vezes o mercado ele abre, nem muitas das vezes, poucas vezes acontece. O mercado abre abaixo de uma concentração dessa aqui, rompe para cima e começa a pegar uma tendência de alta. É difícil de acontecer, mas acontece. Com frequência? Não muito, mas acontece, beleza? Então, nesse caso aqui, em um M10, automaticamente aqui eu não posso mais pensar aqui em compra, por mais que a gente fechou aqui, ó, o fechamento dele foi no 109,640. Como é que eu vou pensar em compra abaixo de uma concentração dessa? Beleza. Aí o mercado aqui começa, ó, começa. Aqui, ó, não tem mais como eu pensar em compra. Ah, o mercado está retornando, beleza. O que eu espero quando o mercado retorna para um ponto desse aqui? O que eu espero? Eu espero que o mercado rompa, volte até esta região e não perca. Para eu acreditar em uma possível costurada, ou seja, reversão de tendência. Beleza. O mercado vem, deixa esse pico de volume ali, nada. O mercado ele começa a tentar cair novamente, vai novamente lá, nada. E começa a cair novamente. Começa a cair novamente. Ó. E agora já está muito distante da concentração de volume. O mercado vem. E acontece isso, tá? Então, o que aconteceu aqui, galera? A gente tem uma concentração de volume deixada para trás. Então, a gente não pode pensar em hipótese alguma compra nessas regiões. O mercado ele abre nessa região, perdeu a região, já era, voltou. Ele rompeu para cima e voltou a testar? Não.
Não deu certo, veio para baixo. Novamente aqui, fez um topinho mais baixo ainda. Não tem como pensar em compra nessa região, galera. O mercado aqui é tendência de queda. Não tem jeito, é tendência de queda, tá? Para eu pensar em compra nessas regiões, o mercado tinha que fazer que coisa aqui? O mercado tinha que romper, voltar, romper aqui, voltar a testar, não perder mais essa zona. Aí sim, eu acredito uma reversão de tendência. Marco a dífice daqui para saber onde está o preço médio. Nesse caso aqui, teria que marcar daqui para saber onde é que está o preço médio. Então, teoricamente, explicando para vocês como é que funciona a minha cabeça em relação a POCs, funciona exatamente dessa maneira. Não tem um pregão melhor para explicar para vocês essa teoria aqui da tendência aqui. Geralmente, a tendência acontece justamente nessas regiões. Pode ver. Da onde aconteceu essa tendência de queda? Foi logo da abertura do mercado. E essa abertura do mercado ficou muito nítida aqui. Que é uma tendência de queda, tá? Então, já expliquei muitas vezes isso aqui para vocês. Então, hoje ficou muito bem desenhado, de uma vez por todas, vocês entenderem que nunca a gente pode pensar em comprar estando abaixo de uma concentração dessa aqui. Ainda mais de 2 concentrações de valores, tá, galera? Então, assim, era um pregão tranquilo. Se eu fosse operar, eu estaria vendido. Tá? Eu estaria vendido. Poderia até pegar um 0 a 0 aqui. Entraria novamente nessa região, tá? Para poder surfar essa onda aqui para baixo. Ah, mas no M5 a gente tem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? No M5 a gente tem aqui uma POC que é do dia 17, que justamente no gráfico diário representa esse candle aqui, ó, dia 17/11. Beleza. O mercado a gente poderia comprar aqui para fazer parcial nessa região. Parcial nessa região aqui, 0 a 0. Se eu entrasse lá no começo, nem pegava 0 a 0. Nem pegava 0 a 0. O mercado vem aqui, testa de novo, já era. Aqui não teria nem como, né, galera? Aqui rompeu tudo, aqui já era. Mas a tendência era a queda. Por quê? Porque a gente está abaixo da concentração de volume dos 2 últimos pregões. Essa barra de 17, ela nem está mais aqui, ó, não está mais nem representada, mas ela respondeu muito bem. 1, 2, 3, 4, vai ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes aqui segurando o preço aqui para não cair nessa região. Então, galera, tendênciazinha de queda. Então, maroto, né? Então, o que eu vou fazer agora? No gráfico de M5, a gente ficou com uma diferença bem grande de uma POC para outra, né? Então, a POC do dia de hoje fechou ali nessa região. A POC do dia 10 aqui, se eu for puxar, vai ficar muito ruim, entendeu? Então, eu vou puxar só do dia de hoje, aqui mesmo, beleza? Por quê? Porque eu tenho uma concentração de volume aqui, que não é a maior, vácuo de liquidez, e tem a maior concentração daqui. Então, essa concentração aqui eu vou levar como base, tá? Vai ser a mesma coisa do M5. E o que é interessante para a gente entender é que no M5 a gente está deixando toda essa região aqui, ó, de POC. Essa região aqui são regiões complicadíssimas, né? A gente está deixando tudo. Inclusive, a gente fechou aqui abaixo do nível do dia 17, que no Bova representa esse candle aqui, ó. Fechou praticamente no 103,57. E agora? O que a gente tem que esperar? Então, eu vou explicar isso para vocês agora direitinho aqui, beleza? Então, no M10, o que eu tenho? Eu tenho a maior concentração de volume passando nessa região. O preço, quando ele trabalha abaixo dessa região, o que eu acabei de falar para vocês, que a gente tem uma tendência, né, uma tendência mais de queda, uma força mais vendedora do que compradora. Então, a gente está abaixo dessa concentração. Então, o que eu espero para o pregão de sexta-feira, do pregão de amanhã? Eu espero um reteste nessa região. Esse reteste aqui, ele tem até fundamento, porque lá no M1, eu tenho um pico de volume elevado aqui, ó. Olha só, galera, tanto nesse pico de volume aqui elevado que a gente fez nessa região aqui, a gente não conseguiu mais ganhar. A gente tem um pico de volume elevado aqui, a gente também não conseguiu ganhar. Então, gente presa no topo, possivelmente gente presa no fundo, beleza? Então, já confirma não, me dá uma possível ideia aqui de um mercado de alta no pregão de amanhã para a gente testar essas regiões, beleza? Então, já tenho isso aqui de cabeça. E eu estou falando isso aqui para vocês se engaguejar, porque antes de fazer a leitura com vocês, hoje eu olhei o mercado, tá? Cheguei em casa um pouquinho tarde e tal, tirei uma cochilada, e antes de abrir aqui o terminal, eu já olhei um pouquinho para vocês, até mesmo porque eu estou uns 2 dias sem olhar o mercado direito, beleza? Então tá, então o que eu acredito então no mercado que ele faça aqui? Como eu estou falando aqui de uma distribuição, aqui fica nitidamente aqui a gente tem uma distribuição. O que é distribuição, galera? Distribuição é quando os players eles vendem seus ativos, tá?
fica dentro desse range. Eles vendem de forma passiva ou compra de forma passiva. Não, comprar é acumulação, vender é distribuição. Então é que eles ficam vendendo aqui de um modo sorrateiro, tá? Até que eles tomam iniciativa aqui e o mercado vem para baixo. Significa o quê? Que a gente teve mais lotes de venda nessa região. Os players aqui negociaram tanto na compra como na venda. Quem teve mais dominância foram os vendidos. Então, quando o preço anda em range, ou seja, quando o preço ele anda em range e o mercado ele fica muito lateral, assim, ó, eles estão trocando lote. Quando essa lateralização ela é perdida, então eu tenho aqui uma distribuição. Então eu tenho mais força dominante aqui, mais força dominante vendedora. Quando o mercado ele começa, quando o mercado ele começa a fazer o contrário, tu pega aqui, ó, ele está andando em range e ele começa a fazer o quê? Os zigue-zagues aqui dentro do range, só que aí ele rompe, volta a testar e começa a fazer isso. Eu tenho uma acumulação. O contrário seria uma distribuição, tá? Quando o mercado ele cai aqui dentro de um range, a gente tem uma distribuição. Quando o mercado ele sobe, a gente tem uma acumulação. Então, a gente tem aqui força mais compradora e aqui força mais vendedora, certo? E o que está acontecendo com o mercado nesse exato momento? Nesse exato momento, a gente tem aqui um range passando nessa região e a maior concentração de volume está aqui dentro. Sempre a maior concentração de volume fica dentro. E o mercado ele toma uma iniciativa aqui. E qual é essa iniciativa? De rompimento, né? De rompimento. Só que o rompimento foi para baixo, não foi para cima. Então, o mercado ele vem aqui, ele rompe, certo? Volta ali, fecha aqui. Então, aqui eu já tenho engatilhado o quê? Uma distribuição. Então, possivelmente, aqui pode ser um ABC, A, B, C, para vir testar essa zona. Essa zona aqui, como eu tenho uma distribuição, eu tenho mais força vendedora. Ou seja, se o preço chegar nessa região, os plays que estão vendidos, eles vão vender mais. Justamente para quê? Para defender esses acampamentos. Isso aqui é um acampamento. Então, quando o preço ele chega a pegar nessas regiões, os players têm que vender para não passar dessa região. Por quê? Quando acontece esse movimento e passa dessa região, volta a testar aqui, os players que estão vendidos em uma distribuição, que é a maioria, eles vão ficar em desvantagem. E isso pode acionar o stop de quem está vendido na distribuição. Uma vez que eles estão vendidos dentro de uma distribuição e o rompimento acontece e eles não têm força suficiente para botar o mercado para a tendência que seria a tendência de queda, aciona o stop deles. E isso vai fazer com que entre demanda no mercado. A demanda joga o mercado para cima, a oferta joga o mercado para baixo, certo? Então, possivelmente aqui, se esse tipo de movimento acontecer, a demanda aqui vai ser grande porque os players que estão posicionados na distribuição estão estopando. E se eles estão vendidos, eles têm que comprar. Uma vez que eles estão vendidos, eles vão ter que comprar. O preço está subindo, eles não querem ficar em desvantagem, eles não querem pegar muito prejuízo, entendeu? Por isso que todo mundo usa stop, ninguém quer pegar um prejuízo. Tu tá com uma banca, sei lá, de 10 mil reais, tu vai deixar o mercado ir contra os teus 10 mil reais sem estopar? Obviamente não. Então, tu vai ter que fazer esse tipo de proteção. Então, quando o mercado faz esse tipo de movimento aqui, rompendo essa região, e os players não têm força para voltar aqui para baixo, obviamente eles vão ter que estopar. E se eles vão estopar, eles vão ter que comprarem, tá? Então, por isso que quando o mercado chega nessa região aqui, os agressores da venda, eles têm que arrochar para o mercado aqui, respeitar essa região e, voltar. Então, é daqui que acontecem as tendências, tá? Assim como aconteceu no pregão de hoje. Da onde começou a tendência? A tendência começou de uma concentração de volume. Simples assim. Aí o mercado chegou aqui perto, o que aconteceu? Os plays não entrou demanda aqui no mercado suficiente para romper essa região e os plays arrocharam na venda. Foi o que aconteceu hoje, acabei de explicar isso para vocês. Então, a mesma coisa pode acontecer aqui. O mercado está vindo aqui para baixo, está fazendo um ABCzinho, pode chegar nessa região aqui, seria uma região saudável para a gente fazer venda nessa região. E aí os plays, se não conseguirem botar o mercado aqui, a demanda não conseguir botar o mercado aqui para cima, eles vão dar outra patada aqui para baixo. Simples assim, galera. É assim que os plays, eles se posicionam e ganham dinheiro, beleza? Eu sei que está acontecendo um monte de merda também aí, em governo e tudo, só estou olhando aqui de longe, mas os plays, eles sempre se como é que eu faço? Eles sempre se manipulam, galera. Manipula também, né? Mas eles sempre se posicionam antes das notícias, tá, galera? Quando a notícia sai aqui pra gente, os plays já estão posicionados, certo? Então, assim, eu tenho uma concentração grande de volume aqui, não sei o que vai sair amanhã no mercado, não sei se vai ter reunião, não sei se vai ter alguma notícia, entre parênteses aqui, né, que vai impulsionar o mercado para algum canto. Eu sei que os plays estão posicionados aqui, e eu sei que
a ordem aqui é botar os preços para baixo. Por quê? Porque a gente está abaixo do nível de distribuição. Então, isso eu já sei. Não preciso eu ver nenhuma notícia para eu tomar base disso daqui. Eu já sei que os plays querem jogar o mercado para baixo. Óbvio. Tá bem nítido aqui para mim, graficamente falando, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala em fazer um teste de demanda, que seria nesse caso um teste de demanda, deixa eu pegar aqui a ferramenta, eu tenho aqui ó, um ABC. Por ironia da vida, o que eu tenho aqui de um ABC? Fica entre os 100% e 127, que fica no 107,815 e 107,685. Depois de uma onda corretiva, vem uma onda de impulsão. Então, possivelmente, o mercado ele pode fazer esse movimento, seria o movimento ideal para a gente fazer uma venda. A, B, C, depois de uma onda corretiva, vem uma onda de impulsão. E aqui pode começar uma tendência de queda para o pregão de amanhã. Certo? Então, aqui seria a melhor oportunidade da vida de fazer uma venda. Porque eu tenho um stop curto, eu tenho uma possível virada aqui de tendência, né? Uma possível tendência de queda formada, e tu vai pegar do topo do mercado, assim como aconteceu aqui. Tu pegaria esse trade no topo, e se tu for estopado, tu vai ser estopado aqui bem curto, porque aqui é um stop curto, e se tu pegar um stop, tu espera o reteste, se não romper para baixo, aí sim, tu vai pensar em comprar nessa região com stop abaixo. Simples assim, galera, tá? Então, isso aqui é o que eu estou acreditando para o pregão de amanhã. Tendência de queda. Ah, mas tu tem que ver o diário. Vamos ver o diário. O diário está em cima do 103,55. Ou seja, a gente ainda não perdeu essa barra laranja, galera. A gente está assim no limite do limite, perdendo 105, que o 105 é a região de defesa dos comprados. Está perdendo, mas note quem está perdendo ali com uma barra branca, uma barra normal, não tem uma barra de fluxo aqui. Será que os players querem que o mercado chegue um pouquinho mais para baixo para fazer o movimento de novo de alta? Teoricamente, eles têm que fazer isso. Teoricamente, eles têm que fazer isso. Quando eu falo que a queda grande do BOVA vai acontecer, eu estava falando para vocês que eu estou acreditando que ainda acredito aqui em uma absorção. O preço testou uma vez, testou 2, 3, 4, 5, 6 e agora está rompendo essa região. Só que a gente está no limite do limite do limite. Então, assim, o mercado, se ele for para ir para cima, então amanhã ele teria que ir. Tá? Amanhã ele teria que ir. Ele não pode ficar trabalhando abaixo de 105. Cara, se isso aqui acontecer, a gente pode ter uma queda bastante acentuada no BOVA, beleza? Tô olhando até ali, ó. Sabe o que é aquilo ali? Pregão de Sérgio Moro, 24/4/2020. Não tô falando que vai cair isso aqui tudo, mas aqui eu tenho projeções, tá? Essas projeções eu vou falar para vocês no final de semana, depois de amanhã. Depois de amanhã eu falo para vocês essas projeções. Inclusive, quem assiste aí, que me acompanha, já sabe essa projeção de queda aqui que eu estou fazendo. Mas ainda está aceitável, ainda está no limite do limite do limite, beleza? Então, vamos ver o que vai acontecer. Ah, mas tu está acreditando aqui em uma possível absorção, está no limite do limite, mas o que está me dizendo o BOVA aqui, ou o gráfico de M10? Galera, infelizmente o gráfico de M10 aqui eu não posso ficar com esse viés, né, de compra de toda hora, não posso. A gente está aqui para a gente ser assertivo, a gente está aqui para a gente falar realmente o que está acontecendo no gráfico. Eu não posso ter um viés aqui, é compra, então é compra, é compra, é compra, é compra. Ah, é venda, então é venda. Não, galera, não. Eu acredito em um viés, ainda estou com um viés aqui de compra, beleza, tô. Só que o gráfico ele está me falando aqui no M10 que a gente não está com essa bola toda agora. A gente está perdendo um limite importante, a gente está abaixo dessa distribuição. Eu só vou acreditar em uma retomada do fluxo comprador se a gente romper essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, que a gente tem a maior concentração, se for rompida para cima, aí sim eu começo a acreditar em uma tendência de alta para o mercado amanhã e um possível armadilha aqui nessa região, porque pode acontecer isso, tá? Então ainda não está descartado isso aqui ser uma armadilha de fundo novamente, como aconteceu aqui. Então, o pregão de sexta-feira, o pregão de amanhã, vai ser um pregão que vai ser um divisor de águas, tá? E aí, no final de semana, eu vou ter uma análise mais completa para vocês, beleza? Então, assim, vamos prestar bastante atenção. O mercado está no 103,57, pode ser, sim, uma armadilha de fundo, tá? No gráfico de M10, eu não estou gostando. Para mim, a tendência amanhã é de queda, uma queda um pouquinho mais acentuada, tá? Essa queda que eu estou falando para vocês, quando eu falo em queda, eu tenho que deixar bem explicado para vocês que eu acreditar em um pregão de queda se o mercado vir testar essa região aqui e não perder. Acredito em queda. Quando a gente rompe essa região e não perde novamente ela para baixo, aí a tendência de alta, eu já acredito em alta no mercado, tá?
O mercado respirando até essa região aqui e não ganhando, adeus, cara. Aqui para mim é queda. Não tem conversa, não tem que faça eu mudar aqui meu raciocínio. Não tem notícia no mundo que faça eu mudar meu raciocínio, tá? Agora, uma vez que a gente rompe essa região aqui e não volta novamente para baixo dela, eu acredito aqui que a gente vai ter uma tendência de alta acionando o stop dos vendidos da distribuição, beleza? Então, quando eu falo para vocês, eu acredito no mercado de queda, o mercado ele não pode romper essa linha, não pode, porque aqui não é mais tendência de queda, tá? Teoricamente aqui não é mais tendência de queda. Quando eu falo para vocês, eu estou acreditando no mercado de alta, então não faz sentido eu acreditar no mercado de alta quando o mercado perde uma região dessa, tá? Então, acredito em uma tendência de queda? Acredito, até esse ponto. Esse ponto aqui do 107,735 é importantíssimo, tá? Se perder, não acredite mais em tendência de queda, tá? Se perder aqui para cima. Se não ganhar essa região aqui, tendência de queda formada. Beleza? Então, dito isso, então no BOVA, a gente tem que ter bastante cuidado, justamente por isso, né? De repente aqui pode ser uma armadilha. Cara, mas se a gente fecha amanhã com uma queda um pouquinho mais acentuada, dependendo dessas duas barras aqui, galera, aí eu vou ligar para vocês isso aqui, ó. Vou logo dar um spoilerzinho aqui, ó. Vou começar daqui. A, B, C. Primeira parada, 96,83. Segunda parada, 93,26. A gente pode chegar nesses patamares, tá? Nesses patamares. Acredito em uma correção até um pouco mais forte, porque a gente tem muita gente para estopar aqui nessa acumulação, possível acumulação, né? Muita gente para estopar aqui no pregão do dia 10/11. Muita gente para estopar aqui no pregão do dia 17, tá? E também gente que está aqui nesse range aqui, aportando não, aqui é negociando aqui também. Então, nota que a gente tem muita coisa para ser estopada aqui se acontecer isso. Então, se acontecer, então possivelmente aqui a gente vai ter uma queda nos 96,83, 93,26. Se passar daqui, você já sabe que eu estou mirando pregão de Sérgio Moro, beleza? Mas isso aí é outros 500, né? Para não vou ficar botando medo aqui na galera. Ainda acredito no 130, galera, que eu falei 130 mil, 128 mil, 130 mil? Acredito, galera. Mas, né, amanhã vai ser um pregão aqui que eu vou ver realmente se isso aqui pode ser possível, tá? Ainda não acredito, mas amanhã eu tenho uma base melhor para vocês, beleza? Então vamos ficar ligado nisso aí, beleza? O que aconteceu com a Petro, galera? A Petro que eu falei para vocês, que essa alta aqui não era uma alta sustentável. Por que não uma alta sustentável? A gente veio testar aqui a barra do dia 31/10. A gente veio aqui e tal, beleza, pegou aqui e rompeu. Olha o que está acontecendo, se bem que não dá um ABC aqui, ó, ABC aqui para cima, não dá. Mas essa alta toda aqui, eu falei para vocês que até os 26,80 era uma alta que não era sustentável. O mercado ele poderia chegar nessa região aqui e poderia cair novamente, seguindo a tendência de queda, tá? Foi isso que eu falei para vocês. O que o mercado fez, galera? O mercado foi lá e buscou fielmente os 26,80 e começou a cair novamente, tá? Então, possivelmente aqui pode ser um teste de demanda nessa região. Então, mais uma vez, a alta da Petra não é sustentável até o momento. Então, agora que vocês entenderam por que eu falo para vocês que, por que eu não comprou Petra aqui nos 23, que agora está nos 24,78? Essa alta aqui não me interessa, não é uma alta sustentável. Eu posso comprar aqui para ganhar um pouquinho aqui, tudo ficar feliz, mas e aí depois pode vir uma patada aqui para baixo. Entendeu? O que a gente tem que entender é, a gente está abaixo de uma concentração muito grande do dia 31. Então, não vale a pena eu comprar Petra só porque está barato. Não vale, não tem gatilho de compra aqui, não tem uma alta sustentável. Fala assim, realmente aqui, beleza. Se essa barra bem aqui, ó, que a galera fala que, sei lá, que é martelo, sei lá que diabo é isso aqui, fosse uma barra vermelha dessa aqui com um pico, volume elevado, entendeu? Ou seja, se aquela barra ali, só para falar para vocês aqui, ó, se essa barra que está bem aqui fosse uma barra assim, vermelha, né? Que isso aqui pinta, né? Fosse assim, vermelha, né? Então aqui, aí vou botar aqui, pronto, fosse uma barra vermelha. E esse pico de volume aqui, isso eu estou falando para vocês aqui, se fosse gatilho, tá bem aqui, ó. Aí se ele fez essa aqui, ó. Pô, tem que ser amarelo. Vou aqui de novo, peraí. Pronto, vem aqui, ó. Pronto. Aqui eu tenho gatilho de compra em Petra. Aqui por quê? Porque eu tenho esse volume aqui primeiro,
eu tenho esse volume aqui, né? Aqui nessa região, que é essa barra aqui. O preço está trabalhando o quê? Abaixo dos 50%. Eu tenho gatilho de compra? Obviamente não. Só que agora o mercado caiu e deixou uma barra bem maior. Nessa região aqui, a gente está trabalhando o quê? Acima dos 50% da barra. Então, teoricamente, aqui eu tenho um gatilho de compra aqui. Aqui eu tenho um gatilho de compra. Se eu for pegar aqui, fechamento e abertura, ó. A gente está o quê? A gente está acima da barra vermelha de fluxo mais elevado do que esse aqui. Então, o mercado ele pode fazer o quê? Ele pode vir aqui, testar os 50%, brincar aqui, testar até o limite ali, fazer isso e isso. Aí sim eu tenho um gatilho de compra em Petra. Petra, o que eu tenho? Nada. Petra eu não tenho nada. Então, essa alta não é uma alta sustentável, na minha opinião. Beleza? Vamos lá. A nossa famosa Bradesco. O que eu disse também de Bradesco, galera? Eu estava até acreditando mais em uma alta em Bradesco do que na Petra. Tá? Mas aqui o que acontece? A gente está abaixo dos 50% e a gente não está com força aqui de pegar nos 50%. Então, ó, mais queda aqui em Bradesco. Então, tipo assim, eu vou comprar agora que está barato? Não, cara, não dá para comprar Bradesco aqui só porque está barato. É isso que a galera não entende. Tu tem que ver todo o contexto. Eu sei que é bonito tu falar assim que a Bradesco, ela chegou a bater aqui, ó, 21,60. 21,60. Agora tá 14. Cara, tá muito barato. Tem que comprar porque tá barato, cara. Se tu compra Bradesco em uma região dessa aqui, entendendo que aqui a gente tem uma barra vermelha, um pico de volume elevado, abaixo de 50%, tu vai ficar preso no papel. Simplesmente tu vai ficar preso no papel. Tá? Então, é esse tipo de informação que eu tento passar aqui para vocês o máximo aqui, beleza? Então, esse aqui é um tipo de papel também que não me chama atenção ainda, tá? Não me chama atenção ainda. Então, foram dois papéis que eu não invisto, na verdade. Eu estou comprando mais fundos imobiliários, tá? Antigamente até eu gostava de algumas ações, eu comprei umas ações muito bem mesmo, só que eu tive alguns problemas, tive que me desfazer de todas as minhas ações aí por conta de um problema que eu tive com um sócio meu, beleza? Então, o que acontece? Não estou investindo em nenhuma delas aqui, mas como aconteceu esse tipo de volume envolvendo elas duas, eu trouxe aqui para dar exemplo para vocês de volume, né? Então, um exemplo muito top aqui para vocês aqui em Petra e Bradesco, beleza? Então, voltando lá, galera, então para minha tendência de queda, né, no gráfico de 1 minuto aqui, o que chamou minha atenção aqui no gráfico de 1 minuto? A gente tem um pico de volume elevado aqui, a gente pode marcar um ponto de controle, o preço está trabalhando aqui acima, abaixo, ainda acima. Então, possivelmente, o mercado ele pode vir aqui testar essa região para cima para poder cair, que faz muito sentido vir testar essa região, beleza? No mais, aqui eu não tenho nada aqui no gráfico de 1 minuto. Eu tenho aqui a Diffs que foi lá da POC, né? Eu marquei, ficou brincando aqui tudo, mas depois rompeu e nem voltou aqui trabalhar mais acima. O preço médio dessa POC, ela está localizada lá nos 108,370, tá? Gráfico de 5 minutos, galera, é a mesma coisa que eu falei para vocês. Eu tenho no M10 aqui, eu não vou traçar aqui, porque eu já tenho no M10 bem traçado, então não tem por que fazer isso, tá? No M10 está bem traçado aqui, eu peguei só um gráfico e ficou mais tranquilo, beleza? Galera, então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, pode deixar nos comentários, deixa aquele likezinho pra gente aí. Se você é novo por aqui, gosta desse tipo de conteúdo, eu faço diariamente. Então, se você é novato aqui, se inscreve aí para não perder essas análises que eu faço totalmente de graça aqui, tá? Eu costumo falar que isso daqui é um diário para mim, então eu costumo deixar todas as minhas análises aqui para vocês antes de acontecer todo o movimento, beleza? Então o pregão de hoje foi um pregão tranquilo, não foi um pregão difícil. O mercado amanhã vai ser mais fácil ainda, eu acredito que seja mais fácil ainda. Para mim a tendência é queda, como eu falei para vocês até esse momento aqui, se não romper aqui para mim é queda, a tendência de queda formada, tá? E no BOVA eu vou ter uma informação melhor ainda para deixar para deixar informações para vocês melhor no final de semana para a semana, entendeu? Então amanhã eu vou esperar a gente fazer, ver o que o mercado realmente vai fazer, se essa tendência aqui vai ser realmente confirmada aqui, de rompimento dessas duas barras aqui, aí eu já vou falar para vocês de outros 500, beleza? Então, por enquanto, vamos esperar para ver o que acontece, beleza, galera? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, até mais, bom pregão a todos amanhã, os